Bom dia a todos. Quero cumprimentar a senadora Ana Amélia, senador Cristóvão Buarque, senador Paulo Paim e a todos aqui presentes. Agradecer o convite para participar desse importante debate, né? E queria convidá-los, né, talvez até depois dessa fala tão enfática da professora Madalena, a nos despir um pouquinho desses preconceitos entre público e privado e vamos tentar entender, eu acho que o estado atual do ensino superior no Brasil. Eu acho que o professor Mozart Ramos foi bastante feliz já com seus números e talvez eu complemente isso com os meus números, porque eu acho que antes até da gente discutir, né, essa questão da privatização, não privatização e assim por diante, nós temos um problema muito mais grave, que é o atraso do ensino superior no Brasil, e aí eu acho que o papel de cada um é extremamente relevante em todos os âmbitos, independente se é privado, se é público, se é confessional, se é comunitário e assim por diante. Convido até a todos, eu não trouxe esse número, mas se a gente olhar a distribuição das matrículas no ensino superior hoje, né, ela é 25%, como vocês viram, são instituições públicas, né, mas daqueles 74% instituições privadas, nós temos uma boa distribuição, né? Ela é quase que um terço em instituições confessionais comunitárias, um terço em instituições sem finalidades lucrativas e um terço nas com finalidades lucrativas. Então vejam que a distribuição, nós estamos falando em número de 7 milhões de alunos, ela é bastante democrática. E talvez restringir o debate a 1 milhão de alunos, ou especificamente a fusão e assim por diante, talvez nos prolongue o nosso atraso em termos da cobertura do ensino superior no Brasil. Então eu queria trazer o debate para outro foco. Primeira coisa, esses dados são de 2011, né? São os dados de escolarização, a taxa de escolarização líquida no Brasil, né? O que diz esses dados? Quer dizer, qual é, dentre a população, a taxa de escolarização líquida, ela tenta medir, na faixa etária adequada, quantos alunos, qual o percentual dos jovens e crianças estão matriculados no ensino superior correspondente. Então, por exemplo, aqui, as crianças de 6 a 10 anos, né, nós tínhamos aí em 2011 15,7 milhões de crianças de 6 a 10 anos e 14,1 matriculadas no nível correspondente, no nível correto. Ou seja, 90%, praticamente a universalização do ensino fundamental se deu aí, está se dando nesses últimos anos. Um dado que já é bastante preocupante, porque você pega países desenvolvidos como os Estados Unidos, isso aconteceu há 100 anos atrás. Quando a gente avança, né, esses números vão ficando mais preocupantes. Se a gente pega na faixa de 11 a 14 anos, cujo nível adequado é o Fundamental 2, então nós temos 14 milhões de crianças nessa faixa e apenas já 10,8 milhões matriculados no ensino Fundamental 2. Né? Quando chegamos no ensino médio, aí começa a tragédia. Né? Dos 10 milhões de jovens de 15 a 17 anos que deveriam estar no ensino médio, apenas 50%, 51% estão no ensino médio. Ou seja, 5,2 milhões estão no ensino médio e 5 milhões estão para fora disso. Né? Essa é uma discussão que eu não vejo, por exemplo. Né? E não estamos nem entrando na questão da qualidade, estamos entrando na questão da cobertura disso, desses jovens. E aí vem o grande colapso. Quando a gente entra no nível superior, né, o professor Mozart trouxe os dados do IBGE, isso aqui são dados do Censo da Educação. Nós tínhamos em 2011 apenas 13,8%, ele trouxe 16,7%, que também não alivia em nada esse número, mas apenas 13,8% dos jovens de 18 a 24 anos matriculados no ensino superior. Ou seja, de 23 milhões de jovens que deveriam estar no ensino superior, apenas 3 milhões estão matriculados. E aí a gente discute, nós vamos discutir o quê? Nós vamos discutir a fusão, nós vamos discutir se é privado, se é público, nós vamos discutir o colapso de só termos 13% dos jovens inseridos no ensino superior. Só para terem uma ideia, né, são dados que eu não trouxe aqui, mas eu tenho de cabeça, se nós olharmos para o nosso vizinho aqui, para a Argentina, esse número passa de 30% tranquilamente. Ele beira
40%. Na Colômbia, alguns anos atrás, era 39%. Na Bolívia, era 23%. Na Coreia do Sul, né, que é o grande exemplo de recuperação do atraso, passa de 60%. E nós aqui com 13,8%, sendo que a meta do Plano Nacional que venceu em 2010 era chegarmos em 2010 com 30%. Então vejam o nosso atraso na questão da cobertura do ensino superior. Bom, vamos revisitar um pouquinho o crescimento, a expansão do ensino superior nos últimos anos. Então, se a gente pega aqui de 1980 até 1997, 98, não há crescimento nenhum. Nem por meio da rede pública, nem por meio da rede privada, não há crescimento do setor do ensino superior. Veja, ele passa a crescer aí, ele cresce 2,4% ao ano em média, que não acompanha nem o crescimento vegetativo da população nesse período. A partir de 97, né, quando há uma maior abertura por conta da oferta da rede privada, né, então há um crescimento exponencial, o crescimento passa de 11% ao ano, né, e as taxas de escolarização começam a melhorar um pouco. Só que ainda muito aquém daquilo que a gente precisava. A gente chega ali em 2004, 2005, com menos de 10% ainda dos jovens cobertos pelo ensino superior. E nós já vemos ali, a partir dali, um momento complicado, porque nós temos uma cobertura muito baixa e, ao mesmo tempo, o crescimento já voltando a ser pequeno. A partir de 2004, 2005, o crescimento já passa a menos de 4% ao ano, recuperando agora um pouquinho a partir de 2010, 2011. Então, isso é uma contradição, né? Nós temos uma exclusão enorme e, ao mesmo tempo, a gente vê que o crescimento deixou de ter aquele ritmo de crescimento de 98 até 2004. Né? Por que será que isso acontece? Né? Isso acontece principalmente porque, naquele momento, não havia vagas nem para as pessoas da classe A e B, que podiam, inclusive, pagar a mensalidade escolar. Então, nesse período de 99 a 2004, esse crescimento é principalmente por conta dessas classes A e B, que não tinham também vagas nem na universidade pública nem na privada e conseguem, então, por meio pagando mensalidade, conseguem ingressar no ensino superior. A partir dali, você tem ainda uma grande exclusão, né? Mas principalmente das pessoas mais de baixa renda. Né? A partir de 2004, 2005, nós temos o ProUni, né? que hoje já passou a ter mais de 1 milhão de alunos cobertos por esse programa, né? E que mostra que, assim, no momento que você faz qualquer movimento de abertura para os jovens, eles rapidamente atendem a essa demanda. Quer dizer, os jovens, eu vou mostrar alguns dados a partir de agora, que à medida que o governo, à medida que a sociedade apresenta oportunidades para esses jovens, rapidamente eles recebem, eles atendem. A primeira oportunidade que eu vejo foi essa. Aumentou a oferta pela iniciativa privada, rapidamente cresceu. Por quê? Porque tinha gente querendo entrar. Então, o problema era um problema de oferta, não era um problema de demanda. Né? Vou pegar um outro dado aqui interessante. Nós temos aqui uma nova modalidade de curso, que até o Mozart também falou sobre isso, são os cursos tecnológicos que apareceram principalmente com mais força a partir de 2003, que são cursos com outro foco, né, do que os tradicionais bacharelados e licenciaturas, são cursos de uma duração um pouco menor e muito focado para o mercado de trabalho, com uma empregabilidade muito grande. Né? São cursos de 3 anos de duração. E esses cursos, à medida que eles foram sendo ofertados, vejam, há um crescimento de 556% só de 2003 a 2011. Por que isso? Porque deu-se uma nova oportunidade, segunda oportunidade que deu. Deu-se uma oportunidade de uma nova modalidade de curso, em que o aluno podia se formar mais rápido e que rapidamente ele era empregado, os jovens quiseram. O crescimento está aqui, está revelado aqui. Outro dado importantíssimo, né, que esse eu até quero usar como um dado emblemático, é a questão da educação à distância. Né? A educação à distância ela começou a existir mesmo a partir de 2003, né, e houve um crescimento exponencial
até 2008, 2009, crescendo quase que 100% ao ano o número de alunos matriculados na educação à distância. Esse exemplo é emblemático pelo seguinte: à medida que eu dei uma outra oportunidade também para as pessoas que não tinham acesso ao ensino superior cursarem o ensino superior, e aí o perfil de aluno é um outro perfil de aluno, elas rapidamente quiseram esse curso, rapidamente quiseram ingressar no ensino superior. Qual foi o problema? No momento em que ele foi lançado sem grandes regulamentações. Então, realmente, havia uma desorganização muito grande, a oferta bastante precária, com muitas dúvidas em termos de qualidade, assim por diante. Só que, a partir de 2009, o Ministério da Educação, ao invés de fiscalizar isso, ele fechou as portas. Falou, não, espera isso, está uma bagunça, então eu vou fazer o marco regulatório da educação à distância. Tinha que realmente regular, tinha que realmente mexer nessa questão da educação à distância. Só que, olha o que aconteceu. No momento em que ele fecha as portas e a oferta deixa de crescer, o crescimento cai para 15% ao ano, e depois para 11% e para 7%. Isso quer dizer que terminou a demanda? Não. Isso quer dizer que terminou a oferta. No momento que não tem oferta, a gente não cresce. A educação à distância está exatamente para provar isso. Qual é a minha grande preocupação hoje? Vamos pegar a questão da fusão, né? Então, a questão da fusão, o ponto mais crítico, né, que todo mundo me questiona, é a concentração na modalidade de educação à distância, que eles realmente vão ficar com 50% do mercado ou até mais. Só que nós estamos falando de um mercado de 1 milhão de pessoas. Qual seria uma ação clássica do CAD, por exemplo, nesse caso? Pega uma das marcas e vende. Isso vai resolver? Isso não vai resolver. A concentração continua igual. O problema não está na concentração da demanda, está na concentração da oferta. Não tem ofertantes. Deixa eu mostrar um dado aqui bastante importante. Quando a gente olha a pirâmide da faixa etária dos alunos nos cursos presenciais e na educação à distância, vejam que são alunos completamente diferentes. Nos cursos presenciais, 57% dos alunos têm de 18 a 24, tem até 24 anos. E no curso à distância, 56%, ou seja, o mesmo percentual, está em outra faixa etária, está em de 25 a 39 anos. Se a gente passar isso para 44 anos, então vai para mais de 60%. Ou seja, são alunos completamente diferentes. A educação à distância ela veio para resolver, inclusive, um atraso histórico nosso, porque ela está pegando as pessoas que concluíram o ensino médio e não puderam ingressar no ensino superior. Nessas condições, hoje nós temos no Brasil 20 milhões de pessoas, que têm entre 25 e 39 anos, que têm o ensino médio completo e não têm o ensino superior. Ou seja, são alunos potenciais para a educação à distância, certo? Se nós pegarmos 10% desses 20 milhões, já é o dobro do que nós temos matriculados hoje na educação à distância. E nós estamos discutindo a oferta, nós temos que discutir como aumentar a capacidade de absorver essa demanda. E não se há concentração nessa oferta. Se nós triplicarmos o número de alunos na educação à distância, vocês podem ter certeza que a concentração dessa fusão ela vai ser diluída. Então, a questão não é dentro desse 1 milhão. A questão é como é que a gente transpõe esse 1 milhão de pessoas que estão lá dentro. Se nós pegarmos 20% desses 20 milhões, eu estou falando só das pessoas de 25 a 39 anos, são 4 milhões de alunos a mais na educação à distância que poderiam estar no ensino superior. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos discutindo se a oferta deveria ser, porque a qualidade isso, a qualidade aquilo, etc. Eu sempre digo, né? Vocês pegam, eu vou até cortar alguns caminhos aqui, mas nós temos hoje 59% da oferta de ensino superior privado são de instituições com até 3 mil alunos. Elas têm uma importância vital para a capilaridade, é uma pena que eu não trouxe esse mapa, mas para a capilaridade da oferta do ensino superior no Brasil todo. Elas não têm credenciamento para a educação à distância. E não conseguem de forma alguma.
Então, não seria esse o ponto, ao invés de eu ficar discutindo se os grandes grupos estão concentrando ou não? Será que não seria eu ampliar a oferta? É a grande discussão. Eu não tenho dúvida de que regionalmente existem instituições de ensino de excelência que conhecem muito bem a realidade regional e que não podem ofertar nas suas localidades, não podem usar, inclusive, as suas instalações para ofertar educação à distância. E muitas vezes uma instituição lá de longe, que não conhece nada do contexto regional, pode ofertar por meio de um polo, esse tipo de coisa. Então, eu acho que a discussão não é nem muito pela concentração de quem está ofertando, mas muito mais pela ampliação das instituições que podem ofertar. Vejam outro dado que mostra, né, essa questão também. 43%, nós pegarmos o Ministério do Trabalho, né, dados de pessoas com CLT registradas, né, 20 milhões de brasileiros têm só o ensino médio completo. Estão empregados, estão gerando renda e poderiam muito bem estar cursando o ensino superior. E principalmente o EAD, 43%. Isso aqui é uma correlação que mostra, né, a importância, né, dos concluintes, o crescimento da população C e D, dos dados do IBGE, com o ensino superior e o crescimento dos concluintes nas instituições privadas. São esse dado vermelho. Veja, há uma correlação total. Então, não dá para a gente ficar discutindo essa questão de público-privado, etc. Nós temos que discutir sempre a ampliação da oferta. A qualidade, ela é igual para todo mundo, ela tem que ser discutida, não há dúvida. Até sugeriria uma outra audiência para discutir só qualidade, mesmo porque os indicadores aqui apontados, existem uma série de críticas em relação a eles, existem uma série de artigos e etc. Então, precisa também se discutir o que é qualidade, como avaliar essa qualidade. Então, acho que é um debate profundo que tem que ser feito também em relação a isso, que não pode ser simplificado a ponto de matar a oferta. Esse é o meu grande receio quando a gente leva o debate para essa questão. Outro dado que mostra o quanto a gente tem que evoluir. Veja, nós tivemos 7,2 milhões de jovens inscritos no Enem agora, esse ano. Que ingressam por ano no ensino superior, menos de 3 milhões. Onde estão os outros 4 milhões? Não estou nem falando daqueles de 25 a 39 anos e assim por diante. Todo ano nós estamos sobrando com 4 milhões para fora do sistema. Né? Os dados do censo do IBGE mostram que 38 milhões de brasileiros têm ensino médio completo, mas não têm ensino superior. Vejam como é dar a oportunidade que os jovens agarram essa oportunidade. O FIES é o exemplo clássico disso. No momento que você deu, de novo, oferta, possibilidade de ingresso, né? Vejam, em 2009, quando o FIES ainda tinha taxa de juros elevadas, as taxas de o prazo de pagamento era baixo e assim por diante, apenas 2,4% dos entrantes no ensino superior eram por meio do FIES. Hoje, em 2012, depois de toda a revolução que foi feita nesse programa, 24% dos ingressantes já são por meio do FIES. Então, é dar condições de ingresso que os alunos vão ingressar. Os jovens vão querer, eles querem isso. E nós temos que dobrar o número da taxa de escolarização líquida no Brasil. E por último, já que meu tempo já está se encerrando aqui, eu agradeço até os 5 minutos a mais que tiveram, mas dentro disso que eu estou falando, muito mais, o que me preocupa é a questão de respeitar a diversidade da oferta. Como eu falei, eu acho que o sistema, assim como em qualquer lugar do mundo, ele precisa ser formado por universidades públicas, por universidades privadas, dentre elas confessionais, comunitárias, com finalidades lucrativas e assim por diante. Nós temos que ter essa riqueza, essa diversidade. E hoje, né, nós estamos vendo, inclusive, um estrangulamento disso. Né? Até por conta desse debate da qualidade e assim por diante, uma coisa que o Moser falou que é realmente um problema que precisa ser atacado, essa questão do engessamento da gestão pública tem feito com que as instituições que tenham
pouca autonomia e que são tão importantes, inclusive, para a capilaridade do ensino superior, estão sendo sufocadas a ponto de alguns números que eu vou deixar para vocês verem. Quer dizer, elas não conseguem ofertar ali a relação a distância no presencial, as pequenas não conseguem ofertar, elas não conseguem ofertar as engenharias, elas não conseguem ofertar os cursos tecnológicos, porque elas estão presas no engessamento da gestão pública por falta de autonomia e por falta de focarmos muito mais na questão da expansão e pensarmos em outras coisas que acho que nesse momento não deveriam ser prioridades. Obrigado. Muito bem, doutor Rodrigo